Barco navega no rio e no mar, com meus amigos sigo a remar. Barco navega no rio e no mar, com meus amigos sigo a remar. Vou enviar para Nicole um barco carregadinho de sementes, caqui, abacate, butiá. Vou enviar a poesia do mar também. Vocês, crianças, também podem enviar cartinhas para os amigos, para o vovô, para a vovó, para os primos, para as professoras. Um beijo, crianças. Tchau. Bom dia, oficialmente, um feliz encontro para nós. Eu fiquei pensando ontem à noite, né, o que eu traria para desejar boas-vindas. Eu acabei não trazendo nada de ninguém, mas o meu desejo, que cada um de vocês e dos seus possam estar bem, cada um e cada uma de vocês, né? Eu penso que esse é um desejo coletivo, num período bastante atípico que nós estamos vivendo, que a gente não pode banalizar o que está acontecendo, não é simples, né, olhar para as notícias e verificar o que de fato acontece. Então, o nosso profundo respeito a quem sente a dor de forma mais efetiva do que está acontecendo. Então, sinceramente, o que eu trago hoje é o desejo de que dentro do coração de cada um e cada uma de vocês encontre-se a paz, encontre-se a possibilidade de vocês e de seus familiares e suas pessoas amadas estejam bem. É esse o nosso desejo para iniciar o nosso encontro e que possamos fazer um bom encontro, oficialmente abrindo o 5º encontro de formação que o NUFPAI coordena, junto com a Diretoria de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. É uma formação que tem como propósito ampliar os repertórios, né, e a criação de ações comunicativas não presenciais na educação infantil. E desta forma a gente deseja um bom dia, agradecendo a participação de cada um e cada uma de vocês, informando novamente que será disponibilizado no chat aquela frequência digital, a qual vocês preenchem e fica registrado o nome da instituição, a matrícula, o nome do profissional, da profissional. Informamos também que o material das professoras Karine e Lídia já foi socializado com as e os participantes por e-mail, que as lives anteriores já vêm sendo disponibilizadas. Solicitamos novamente, de forma gentil e respeitosa com cada um e cada uma de vocês, que os microfones e as câmeras sejam mantidos desligados, embora isso nos gere, às vezes, um vácuo, né? Parece que é tudo tão silencioso. Ali, não se sinta sozinha, nós estaremos te escutando e te vendo, mas é uma forma de fazer fluir melhor a internet, né? Enquanto a formação está sendo ministrada. Solicitamos também que quem ainda não conseguiu preencher as avaliações já enviadas, por gentileza, se possível, nos enviem, porque nos ajuda a redimensionar possíveis próximas formações e também avaliar esse processo ao qual lançamos o não. Também, ao final dessa avaliação, será enviado outra. Lembramos que o nosso último encontro está previsto para terça-feira, 11 de agosto, e iniciará, excepcionalmente, às 14 horas, indo até às 17, porque avaliamos que talvez seja necessário um tempo maior de fala de todos os cursistas, após a apresentação das colegas dos NEINs, né, que trarão a sua contribuição a partir do que vem desenvolvendo no trabalho remoto. Nós tivemos uma pequena mudança,
participaria o NEIM Carlos Humberto Perdeneiras, e por uma situação específica não vai ser possível, então participarão 2 profissionais do NEIM Anjo da Guarda. Junto delas participarão 2 profissionais do NEIM Doralice Teodora Bastos e do NEIM Francisca Idalina Lopes. O encontro de hoje será ministrado pela professora Alessandra Mara Rota de Oliveira. Agradecemos a tua presença e colaboração, Ali. A professora Alessandra, tratará da criação de ações comunicativas, empregando diferentes linguagens, literatura, desenho, escultura, pintura e etc. Adoro os etcéteras, né? Porque nos dá um gostinho de que vem outras coisas por aí. Vamos ver o que vem. O curso será novamente de 1h30, e os últimos 30 minutos para o diálogo entre nós, a partir de questões, dúvidas, sugestões, perguntas, que devem ser feitas pelo chat, seja para se inscrever para o uso da palavra, seja para deixar registrado as suas questões, as suas dúvidas, né? Então é isso, um bom dia, um feliz encontro para nós, agradecendo novamente a presença de cada um e cada uma, e a palavra é contigo, Ali. Bom dia. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, no sentido de estar tentando me comunicar com vocês sobre coisas que eu estudo há muito tempo. E é uma música que me toca muito nesses últimos dias, e eu canto e danço mesmo, em casa eu acho que todo mundo iria fazer. E a partir dela, eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi, que ele deveria ter sido enviado para vocês, mas por um erro meu, eu não consegui. Mas junto com o material, depois ele vai, ok? Então ele começa assim. Vou me virar um pouquinho, porque ele está na outra tela do computador. Sexta-feira, virtualmente, estarei entrando na sua casa e você na minha. Assim, peço licença, mas é por uma boa razão. Estamos enfrentando a mesma quarentena. Cada um ao seu modo, claro, e não poderia ser diferente. Somos pessoas com histórias de formação, conquistas, dores, amores, leituras, talentos, amigos, tantas outras relações que nos constituem, que são muito diversas entre si. Porém, estamos juntos, descobrindo os limites e as possibilidades de realizar uma proposta de trabalho remoto na educação infantil com qualidade para as crianças e suas famílias. Uma realidade inimaginável até bem pouco tempo atrás. Deste modo, podem emergir inúmeras questões, inúmeros desafios, como, por exemplo, quais os repertórios artístico-culturais que eu disponho, que posso lançar mão, e como fazê-lo para continuar a fortalecer as relações com as famílias e as crianças, desde as mais pequenininhas. Quais descobertas e desafios as famílias estão vivendo neste momento, na quarentena? Como elas estão se sentindo e expressando as suas emoções? De que modo essa nova modalidade de compartilharmos, como professores de educação infantil, os nossos conhecimentos e de exercermos a nossa profissão? Será que, como nós estamos fazendo, as famílias têm recebido bem? O que elas têm dito sobre isso? As ações comunicativas propostas estão atuando na direção da complementariedade das ações da família na educação das crianças? Como eu estou avaliando o meu trabalho? Como estou me sentindo diante disso? Qual é o meu posicionamento dentro dessa nova realidade virtual e tão real? E as crianças, hein? Como têm dialogado com as nossas ações comunicativas? Como estão se sentindo com tudo isso que está acontecendo no mundo? Quantos já cresceram fisicamente, principalmente os bebês, que quando estão conosco a gente vê o quanto eles crescem de uma semana para outra? Que novas palavras foram incorporadas em suas narrativas? Quais sonhos as crianças têm hoje? Que brincadeiras, interesses, curiosidades? Eu não sei.
O que elas andam mirabolando, criando, descobrindo longe dos nossos encontros cotidianos e semanais nas unidades educativas? Que perguntas elas andam fazendo por aí? Quanto eu estou aqui, desse lado, conseguindo escutá-las? Quanto estou conseguindo diversificar de maneira significativa as suas vivências nas linguagens da arte, mas agora no âmbito familiar? Parece que os questionamentos não têm fim. E isso não é ruim, não, gente. Afinal, as perguntas, os questionamentos nos movem mais do que as respostas. Assim, espero que, nesta sexta-feira, eu possa compartilhar com você um pouco do que eu tenho indagado, pesquisado, escutado, lido, e as possíveis e impossíveis respostas que eu tenho construído sobre o desenho, a escultura, a pintura e a literatura com as crianças nos espaços-tempos domiciliares, que são muito diferentes de ser tratado no espaço da unidade. Também desejo que possamos juntos refletir sobre o potencial da arte, das linguagens da arte, no dinamismo da vida, do conhecer sensível. A arte como dinamizadora de encontros plenos de afetos, de imaginação e poética. E a saudade dos encontros ao vivo com as crianças? Como estão? Eu alivio a saudade, como vocês viram, cantando, dançando. E você? Como tem aliviado isso? Afinal, cantar, como diz o dito popular, quem canta seus males ou a saudade espanta. Com isso, quero dizer para você não se esquecer de cuidar de si mesmo, de rever-se cotidianamente. Esse é o desafio de toda a vida, mas nesse momento que a gente está passando, ele é crucial. Não podemos esquecer de sorrir, de ser flexíveis. Isso, para mim, é um grande aprendizado nesse momento. As coisas mudam da noite para o dia. Realmente, no meu trabalho, isso tem acontecido. É preciso também sair de si mesmo, né? Para poder ir ao encontro da arte. Porque se eu ficar em mim mesma, eu já não estou nessa disposição do encontro para a arte, muito menos da disposição para o encontro com o outro. Bem, chegou o nosso dia da gente conversar junto e vamos ver o que é possível fazer. E nesse material que eu tinha pensado para vocês, ele acabava, gente, eu só vou poder contar para vocês um pouquinho, com uma imagem de um beija-flor e com a música Ai Que Saudade de Você, que eu acho que ela foi, né, gravada por vários artistas, né? Eu acho que vocês lembram. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Minha voz é linda, mas isso não importa tanto. Mas essa coisa assim da gente lembrar que a arte existe para aliviar muitas vezes a vida, né? E para criar. A arte, para mim, ela cria a vida, ela não representa a vida, ela não copia a vida, ela é utopia também, ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, eu gostaria que a gente pudesse conversar hoje. E eu fiz uma apresentação para vocês, como tem que trabalhar com muita imagem, né? Eu tentei juntar algumas coisas e vou tentar controlar o tempo. Se a gente não conseguir, a gente retoma depois, porque realmente, quando eu comecei a montar, eu vi que era muita coisa. Mas a minha ideia em colocar essas três é para dizer assim, ó, as linguagens da arte, principalmente para as crianças, elas não têm essa separação, né? Elas têm uma separação para nós, didaticamente, pedagogicamente, mas a arte como ação do ser, e principalmente com as crianças, elas não têm isso. Então, na minha apresentação, eu tentei mostrar para vocês como é que
é essa dança das linguagens, como é que a gente pode dançar com essas linguagens com as crianças, pensando sempre nessa questão dos repertórios, como eu estou contribuindo para os processos de imaginação, para os processos de criação autoral das crianças. E, principalmente, eu lancei algumas ideias aqui de nós escutarmos as crianças, mesmo elas estando em casa. Como seria nós pensarmos em ações comunicativas, escutando o que as crianças estão vivendo nesse momento, né? As perguntas que elas têm se feito nesse momento. E partir também disso, eu vou ampliar, mas escutando, porque essas são as premissas da educação infantil, né? São as premissas até dos documentos da rede. Então, como recuperar isso? Como que é possível a gente fazer? E, ao mesmo tempo, eu entrei muitas vezes em um conflito, porque é muito diferente uma formação, um diálogo que eu tenha com vocês, no qual nós vamos poder organizar o espaço-tempo para que aquela ação aconteça, né? Nós vamos organizar o espaço-tempo como provocador daquela ação das crianças. Mas nesse momento, não. Nesse momento, é o contrário, nós não vamos interferir no espaço-tempo da família ou na rotina das famílias. E eu estou falando isso porque eu tenho recebido e tenho contato de mães de outras redes, até não de Florianópolis, da diversidade de proposições que estão acontecendo e de algumas famílias retirando as crianças do sistema de educação infantil porque elas estavam se sentindo muito invadidas no sentido que tinham que fazer coisas e apresentar. Então, e aí não cabia dentro da rotina da família. E como a educação infantil, né, de 0 a 3 não era obrigatório, elas acabaram tirando. Então, eu acho uma perda muito grande. Ao mesmo tempo, como eu disse que os bebês principalmente crescem, as crianças crescem de modo geral, mas crescem muito rápido, a gente esquece de quem estava conosco em março, já se passou 5 meses. Tem crianças que já estão com 8 meses, que estavam conosco lá em março, né? Eu não sei com que idade que elas entraram. E aí eu estou contando algumas experiências que eu tenho em família mesmo, assim, na total, porque todo mundo está aprendendo a fazer isso, inclusive eu acabei de dizer. Mas uma proposição que lá em março poderia ser muito legal para os bebês, em julho, e eu vou falar assim da minha família, o bebê que a gente tem, ele olhou para aquilo e ele disse, com todas as letras, isso é bobinho. Porque ele já está a 1000 e ele não queria fazer aquilo, né? Até ele fez porque a avó dele é muito legal e conseguiu fazer a coisa maravilhosamente lúdica para ele brincar junto. Mas ele, a primeira coisa que ele viu, ele olhou, isso é muito bobinho. Porque ele já sabe muita coisa, aconteceu muita coisa na vida dele nesse tempo. Então, nisso que eu digo é escutar a criança, do que é que elas estão vivendo, quanto que elas estão aprendendo, quais são as suas perguntas hoje que pudessem nos guiar por esse caminho das linguagens, né? Bem, eu vou compartilhar algumas coisas agora com vocês. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando? Acho que está chegando, né? Ok. Gente, se tiver algum problema de som, de imagem, por favor, quem está no apoio, me dá um help. Então, aqui é só... E todo esse material, gente, vocês vão receber, tá? Então, eu não vou me preocupar em estar passando, agora eu vou passar bem rápido esses slides, porque são as coisas que eu falei e vocês vão estar recebendo. O que eu não falei ainda, que eu acho importante, é de que todo o meu trabalho, desde o doutorado, eu venho trabalhando muito com os estudos do Gaston Bachelard, que é dentro da fenomenologia, e ele discute a questão de que os 4 elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, seriam os hormônios da imaginação
material, né, da imaginação poética, eu poderia dizer assim, poética no sentido aqui, na direção da criação, daquilo que o sujeito vai criar, que só ele poderia criar, como o Merleau-Ponty vai falar, que é uma satisfação da alma, né, do humano, é nesse sentido. Então, eu trabalho isso, e também, desde o ano, mais aprofundando essa questão da relação da terra, natureza e educação, imaginação, de 2018, só que é um livro que não está publicado no Brasil, que é um convênio que tem na Itália, e eu com as duas italianas que já estiveram aqui, e alguns de vocês talvez já tenha também conversado com elas, né, e tenha visto o trabalho delas, porque elas têm artigos publicados no Brasil, né, a gente, que é a Franca Zuccoli e a Agnese Infantino, a gente tem, e naquele encontro que foi na Itália, a gente apresentou um texto que, em português, a tradução seria um mundo feito de pequenas coisas, entre arte e natureza. Então, desde lá, eu venho tentando trabalhar essas questões. Então, vocês vão ver muito nesse trabalho que eu organizei, essa relação com os elementos, tá? Uma outra coisa que é importante eu dizer é que, como eu sei que tem várias pessoas que fizeram comigo ano passado o curso com desenho, e depois quem acabou o curso, para mim, os últimos 2 encontros foi a minha amiga Maria Isabel Leite, né? A quem eu agradeço imensamente, até porque muita coisa de desenho eu aprendi com ela. Mas eu, pensando nesse público, disse, não, eu vou tentar abordar o desenho de uma forma diferente. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar isso, até para não ficar tão repetitivo para quem já tenha feito algum trabalho comigo, tá? Então, essa parte, como eu disse para vocês, eu vou passar bem rapidinho, porque é tudo que eu falei, vocês vão ter tudo lá. E aqui a gente começa. E quando a professora Gilca fez a primeira encontro com vocês online, eu logo falei com a Simone Sintra, né, do Novo País, eu disse, meu Deus, que sintonia, porque ela foi falar dos programas de rádio do Walter Benjamin, e eu já tinha colocado isso na minha apresentação, que é nesse nosso movimento de refletir sobre as propostas que não exijam o olhar fixo sobre as telas digitais das crianças. Então, eu pensei em propor, e principalmente para os bebês, tá? A gente poderia... Gente, isso aqui são ideias que, a partir disso, vocês são muito mais criativos, vocês têm um grupo discutindo há mais tempo que eu. Então, isso aqui são... Talvez esteja, como a Gilca disse, é chovendo no molhado para vocês. Mas, assim, são fagulhas, assim, faíscas, como diz, que podem levar vocês a criarem outras coisas, por favor. Não é receita, não é manual, é o que eu consegui pensar a partir disso, é o que me move nessas crianças que estão ao redor de mim em casa a pensar e a fazer, tá? Então, o que eu pensei? Poderíamos criar uma rádio colocando, por exemplo, que hoje tem bastante do Spotify, ou a gente pode só colocar links, né, com a palavra cantada, bola de meia. Tem no Spotify, tem Ser Criança Natural, que tem umas músicas que a Ana Carol acabou selecionando, que são ótimas, músicas clássicas, e repertórios também para adultos, como essa música que eu acabei de dar para vocês, né? Às vezes a ação comunicativa não precisa ser necessariamente, do meu ponto de vista, e aqui é só um ponto de vista, a partir, claro, dos autores que eu tenho estudado, mas é um ponto de vista, não é a verdade, é um ponto de vista. Eu posso oferecer uma música para a família, uma música para a mãe, né, ao longo da semana, e pensando nisso, eu pensei assim, gente, pode parecer muita loucura, né? Mas precisamos escutar as crianças, estar atentos às suas novas descobertas, às suas histórias de vida. Então, eu pensei numa rádio. Quem sabe essa minha rádio que eu estou criando, ela vai ter o título de A Voz dos Bebês. Por exemplo, para os bebês não ficarem. Então, e é uma programação que eu também posso usar com as crianças maiores, porque talvez dentro de uma família eu tenho um bebê, uma criança pequena e uma criança maior, né? Então, há uma diversidade.
Então, construir um áudio com sons, com vozes, falas produzidas pelos bebês do grupo, ou até esse mesmo áudio depois ser encaminhado para vários grupos de crianças, nessa questão das linguagens, o que a criança já está falando, o que ela já está, né, verbalizando. Será que as crianças maiores teriam interesse em desenhar a fala dos bebês? Depois podemos fazer um pequeno filme, aí a gente teve toda a parte de formação, né, da Karine e da Lídia nos ajudando a pensar isso, mas fazer um pequeno filme com os desenhos das crianças maiores e a trilha sonora dos bebês. Também podemos fazer a inversão disso, né, para não ter, vamos dizer assim, um é maior que o outro, um vai primeiro, não, a gente pode trabalhar com essas coisas. E criar uma rádio musical com repertório dirigido especificamente aos bebês, às crianças maiores, mas aos adultos, né, enfim, nós temos uma gama muito grande. Essa semana, um dos exemplos, por exemplo, que essa rádio me passou, que poderia ser, porque eu penso nessa acolhida das famílias, o que elas estão passando nesse momento. Tem algumas crianças, principalmente as pequenininhas, que ainda estão na fase do aleitamento materno. E pensando nessa questão da arte, vejam só, eu trago para vocês, né, A Mãe e o Filho, que é uma livre tradução, né, que é uma obra, uma pintura, uma reprodução dessa pintura, e que eu poderia colocar essa imagem e gravar meu áudio para a família, falando da Semana do Aleitamento Materno, né, que teve início no dia 1º e está terminando hoje, mas a semana, mas todo o programa continua o ano inteiro, né, a gente tem no Carmela Dutra o banco de leite, nós podemos perguntar como é que as mães estão passando por essa fase, se a gente pode ajudar elas de alguma forma, enfim, sabe, essa delicadeza, porque quando nós estávamos preparando essa formação, até eu coloquei assim, eu não sei como as mães estão passando isso, mas a Rose também, na primeira formação, a Rosnete Schmidt, né, ela falou tanto desse cuidado que a gente tinha que ter com os bebês e com as famílias, e aí a gente tem que ter cuidado no tom de voz de perguntar. Mas se eu perguntar assim para a mãe, você está dormindo bem? Você tem conseguido descansar? Porque se a mãe me disser que ela tem dormido bem, tendo um bebê, teoricamente, esse bebê também tem dormido, não é? Então, vocês vejam como tem essa relação? Eu vou chegar pelos bebês, mas acolhendo essa mãe, acolhendo essa família, acolhendo esse pai, qual é a dificuldade que estão tendo, né? Como nós estudamos, a gente pode passar o quem está saindo do aleitamento e começando a introdução de outros alimentos. Então, isso a gente poderia pensar, e que também são ações comunicativas, porque esse é o trabalho da educação infantil, principalmente do 0 a 3, né? Aqui eu vou trazer para vocês, então, uma proposta que chegou para mim, e aí que veio toda essa história, e é uma história real que aconteceu, e essa pessoa me mandou, e eu achei tão fantástico, que eu disse, é isso que nós estamos precisando pensar, o que é que está acontecendo com as crianças dentro de casa, o que elas estão descobrindo, o que elas estão fazendo, ok? Vou ver se vocês escutam. Da série Histórias com Crianças. Estava eu em casa com a Cecília, que tem 2 anos e meio, e nós gostamos muito de fazer bolo quando a gente está junto. E ela adora pegar os ingredientes. Então eu fui passando para ela a farinha, a manteiga, o chocolate, porque o bolo é de chocolate, e daí fui buscar os ovos. Quando eu fui pegar os ovos, ela veio junto comigo e disse, Linda, eu quero levar os ovos também. Quando eu entreguei o ovo para ela, o ovo caiu no chão. A expressão dela, ao ver o ovo caindo, e a alegria dela, ao ver o que estava dentro do ovo, e a expressão dela me dizendo, Linda, olha, que lindo tem dentro desse ovo, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi com ela. Ela é uma criança expressiva que está aprendendo no mundo. E eu amo essa convivência. Daí eu fui limpar o ovo que caiu no chão. Ela disse, ai, Linda, por que
que eu não quebrei esse ovo em cima da mesa? Que lindo que é o que tem dentro dele. Ela é uma graça. Uma criança encantadora. Olá, famílias! Vocês acabaram de acompanhar mais uma edição do programa História com Crianças, da rádio A Voz dos Bebês. E o seu bebê, o que anda descobrindo dentro de casa? Caso deseje compartilhar, grave um áudio e envie para nós. Ficaremos felizes com a participação da sua família na programação da nossa rádio. Até mais! Bem, vocês viram que dá para a gente brincar com isso? Então, a mesma coisa, o que as crianças têm inventado de música, de poema, de rima, né? Que pode ser gravados em áudios, enviados para nós, ilustrado com desenhos por outras crianças, não por ela mesma, mas sabe, fazer esse movimento com as crianças. E aqui eu coloquei um desenho que eu ganhei de uma menina em 2006, né? Eu ganhei só o desenho, aí eu pintei o desenho. E tem uma outra menina que me deu, então, a musiquinha, que era: fui morar numa casinha, nha, infestada de morcego, saiu de lá, uma bruxaria. Olhou pra mim e fez assim, ha. Então, eu acho assim, isso é da cultura infantil, é isso que elas estão inventando em cima de outras coisas, né? O que as crianças com suas famílias aprenderam e descobriram, inventaram ao longo dessa quarentena em casa? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e trabalhar, e aí eu trago as minhas experiências para vocês, né? Eu parando, observando, porque tinha que ficar dentro de casa, e a gente tem essa questão, quando se pensa, a Ana Carol, o Tomé sempre fala, quando a gente fala de natureza, todo mundo já pensa bosque, parque, não sei o quê. Tá, mas e o vaso que está dentro da tua casa? Aquele vasinho, aquela plantinha que tá ali, porque às vezes tem crianças que não tem jardim, não tem pátio para brincar, né? Onde eu moro, a gente tem muito verde ainda, mas também agora, nesse momento, nós estamos mais dentro dos apartamentos. Então, eu descobri, por exemplo, olhando assim para minha planta, um dos meus vasos, que ela tinha uma gotinha de água na ponta. Eu fiquei admirada, eu disse, meu Deus, isso aqui deve ser por causa da umidade. O cabeção aqui já tentando mirabolar uma resposta lógica. No outro dia, eu olhei de manhã de novo, eu disse, não pode, eu toquei, eu tirei, não tem, olhei a umidade, não tinha. Aí eu fui procurar na internet. Descobri que a minha planta jiboia, ela tem um processo de gotejamento, gente. O que é? Quando tem muita água na folha, ela goteja em cima para liberar essa água. Isso é fantástico. Aí eu comecei a procurar mais, entende? Como é que isso funciona? Também eu comecei a parar e olhar as pequenas coisinhas. Aí eu descobri que as abelhas, nessa outra foto, a abelha mirim, elas chegavam a entrar dentro da jabuticaba e sair pelos buraquinhos que tinha. Eu nunca tinha visto isso. Né? Quais são as perguntas? E todas essas imagens eu estava mandando para o Vincenzo, que agora acabou de completar 3 anos. Também durante a quarentena eu comecei a criar e observar pássaros livres. Essa é a minha outra função. Então, fui ver o bebedouro, eu tenho que trocar água, por que tem que ser açúcar e não mel, por que isso, né? Enfim, e aí eu estou observando os pássaros e estou criando pássaros livres na minha sacada. Né? Aí eu já comecei agora, como ele vai lá nos beija-flor, eu comecei a dar a banana, vejam ali, ó, aqui tem uma bananinha para ele, porque ele também vai. E esse do beija-flor é um pequeno vídeo que agora vocês aprenderam a fazer vídeo no celular bem rapidinho, né, com efeito, tá tudo, e todos eles vão para o WhatsApp, se vocês quiserem, bem rápido. Aí vocês podem estar pensando, Thali, o que isso tudo tem a ver com o tema?
desenvolvimento da sensibilidade. Né? Nesse mundo que a gente está passando, e a arte, ela também tem essa função social, né? Essa função política, essa função ética e estética de nos sensibilizar. Né? Então, eu vou acompanhando, e eu descobri também ontem que uma menina que frequenta uma creche aqui do bairro, ela tinha conseguido pegar 3 lagartas e ela estava criando as lagartas. 2 morreram e uma conseguiu se transformar em borboleta. Só que a mãe, ajudando ela com tudo isso, né? Com todo esse movimento dela, e eu perguntei o que ela sentiu, como é que ela... Aí a mãe, de repente, me olhou, pois é, não lembrei de perguntar isso, não lembrei de fazer desenho. E é uma mãe que está preocupada, que tem tido poucas indicações da creche do que fazer com a filha. Então, vejam que isso... Aí eu fui explicando, colocando essa sensibilidade de ela ter cuidado. Eu me lembro que uma vez uma criança na creche queria fazer uma caminha para a lagarta, né? Porque a lagarta estava frio, ela ia esfriar até ela ver que a lagarta construiu a casa dela. Também a gente tem muita gente fazendo, né? O que eu vejo pela minha janela? Então, a gente pode incentivar essa questão das crianças desenharem o que vem pela janela, fotografar, mas e qual é o meu papel, então, nessa ampliação? É também conseguir passar e fazer essa troca de imagens, mas não as imagens comuns, de janela aberta, enfim. Olhem só essa imagem, né, de fotografia em preto e branco. Olha como o fotógrafo fez esse enquadramento. E é de uma janela, né? E não se preocupe, porque eu deixei... A gente pode fazer assim, até elas mandarem desenho para nós, de janela ou fotografia, e nós fazemos um jogo entre o que as crianças mandam e o que nós encontramos de janelas feita por pintores em diferentes períodos. Nós não estamos preocupadas com o período aqui, nós estamos preocupadas com esse olhar da criança ampliado, né? Então, eu posso fazer isso também, trocar. E aqui vocês já têm um site, que é um site italiano, mas agora também com os recursos da internet, vocês, né, podem clicar lá para ele traduzir, ele traduz a página, mas ela chegou até a fazer, ela é uma professora de arte, e ela chegou a fazer uma página no Facebook só com pinturas de janelas, de artistas de todas as épocas, de todos os estilos. Então, é bem interessante para a gente o quê? Para mim me alimentar e pensar como que eu vou estar ampliando. O que eu vi hoje pela janela? Gente, essa foi a minha visão da minha casa de Florianópolis. Eu acordo muito cedo e eu gosto de ver o sol nascer. E essa foto foi tirada semana passada, que estava um tempo para chuva, em seguida fechou. Então, foi aqueles, assim, minutos de eu olhar para o céu, voltar para dentro, pegar o celular e fazer a foto, e depois mudou completamente. Mas olhem as cores deste céu. Essa observação das cores do céu, né? Vamos parar de ter aquele céu todo azul, todo branco, né? Que tem nas folhas. Enfim, como que eu faço isso? Porque depois a criança, ou mesmo nós adultos, aí vemos uma tela, por exemplo, do Tanner e dizemos, não, mas céu não existe desse jeito. Porque não há um reconhecimento, não há uma sensibilidade para aquilo, né? Eu vi essa imagem, eu fotografei uma foto só, larguei o celular e fiquei ali vendo a paisagem mudar e chorando. Porque depois até eu conversei com uma amiga minha, é a coisa mais linda, né? E eu tenho o privilégio de poder ver isso de manhã. Aí eu fico pensando, um pai que sai para trabalhar de manhã tem o céu de um jeito, né? Eu tenho aqui construção civil, então eles chegam muito cedo aqui, eles chegam 6:30 da manhã. A que horas um pai de família sai de casa para chegar ali? Provavelmente esse pai pode ter visto no céu durante esse período, porque agora é o período que a gente consegue ver alguns planetas a olho nu no céu, né? Então, da família contar essas experiências também para nós. E eu sou uma caçadora de nuvens, gente. Eu sempre gostei de nuvens. E lembram do fogo, terra, água e ar, que eu falei lá no começo? Como é que eu estou trabalhando isso? Aqui, eu não vou passar esse vídeo, porque a gente está com pouco tempo,
Mas é um vídeo que vai trazer das várias nuvens e como o céu vai mudando, tá? Pergunta, a gente pode fazer para criança, o que você vê quando olha a sua nuvem? Cada um tem uma nuvem, né? Eu adoro essa história, e isso, assim, é tipo um gatilho, armadilha para a imaginação da criança. O que é a sua, né? Essa questão de posse, essa questão dos gatilhos, das armadilhas, eu gosto de trabalhar. Será que o céu muda de cor em diferentes momentos do dia? Quando você perceber o céu diferente, desenhe, pinte, invente um poema, uma canção. Veja que eu não estou dizendo qual é o dia para fazer. É quando ele perceber, quando ele sentir essa necessidade, né? Eu vou pular aqui porque não vai dar tempo. Então, nós vamos só pensar aqui na questão da escultura, tá? Eu acho que a gente tem que entender que hoje a escultura, assim como o desenho, por isso os dois estão juntos, eles foram tão explorados, tão investigados pelos artistas, que realmente um conceito de escultura como um bloco único, fechado, não existe mais, né? O Agnaldo Faria, esse crítico e professor de arte, ele vai dizer assim, como característica geral da escultura contemporânea, temos a diversidade. Então, essa é a característica. Atualmente, é uma infinidade de modos de se pensar o espaço, de se pensar a escultura. O conceito da escultura foi tão testado e expandido que se rompeu. Deixa eu ver onde é que está aqui. Um livro que eu separei. Gente, tem tanto livro aqui que você não tem ideia. Um pouco ele aparece. Que é o livro Escultura Aventura, da Kátia Canton. Que foi um livro, assim, que ele trabalha muito com... Ele é um livro para criança mesmo, e com todas as diversidades de esculturas, tá? Então, vejam, isso está na bibliografia que vocês vão receber. Aqui eu tenho uma escultura, uma instalação, a instalação faz parte da linguagem da escultura, tá? Que é do Valtécio Caldas, ele fez em 1993, e que se chama Fios de Lã. Isso é uma escultura, né? Compreendendo ela como instalação. Só para a gente ir quebrando um pouquinho essa ideia do que a gente pensa como escultura, não só como monumento, não só como uma estátua, não só como um busto, né? E hoje as esculturas, a gente pode até pedir para a criança o que ela tem de escultura em casa, né? Porque a escultura pode ser feita de N materiais, N. Por exemplo, que tal a gente fazer uma escultura com materiais transparentes? Fazer esse desafio. Como seria montar uma escultura com materiais transparentes? No sol, como é que seria isso? Como é que daria os efeitos de sol? Será que teria sombra? Não teria? Enfim, isso a gente, né, pode ir pensando. Se ela tem esculturas, e pode ser esculturas de tudo mesmo. Por exemplo, assim, ela pode mandar para vocês que tem uma escultura feita de vidro em casa. Né? Eu posso ter e esse aqui é um artesanal, então ela é única, mas também eu posso ter uma escultura em casa feita em série de resina, né? Como também eu posso ter uma escultura em série feita em ferro, como eu amo cavalos, né? Eu tenho uma série de cavalos sem ferro. Então, a gente, assim, da criança começar a procurar o que tem em casa, né? As coisas, fazer essa outra relação com os objetos. Qual é a história desse objeto na casa? Todo objeto tem uma história, né? Qual é a história que ela conta? Então, aqui também a gente pode caminhar pelo universo da escultura, fazendo esculturas com pedras. Essas, por exemplo, foram feitas por crianças, vejam, pedras polidas, e um disco de CD antigo, né, que hoje a gente quase nem usa mais, então tinha muito, e eu passei para elas. Isso é escultura. Aqui é uma escultura que foi um desafio da gente criar esculturas com o que tivesse em casa. Então, essa está sem título, essa foi feita por mim. Essa também é uma escultura que eu fiz, e eu dei o título de Amantes.
E foi muito interessante porque nesta semana, gente, eu juro, chegou para mim uma imagem de Milão, que é da City Life, que é numa região bastante assim, destruída de Milão e que eles estão recuperando. E aí veio essa imagem para mim que eles estão instalando essa escultura que se chama O Beijo. Olha a ideia do artista, né? É fazer olhar para a matéria de outra forma, ela ganha, né? É essa relação, assim, por isso que para mim essa aqui era os amantes. Eu achei tão lindo, né? Meu Deus, eu estou fazendo avaliação sobre o meu próprio trabalho. Olha só. Mas, enfim, é essa aqui. E essa me lembrou uma outra, muito mais antiga, que é o Beijo do Brancusi, que é uma outra escultura, de um bloco único. Me lembrou também, esse aqui é também o Beijo, né? Só que essa aqui é uma tela, na verdade, eles reproduziram, mas é uma tela do Klimt, que se chama O Beijo, e ela está reproduzida em resina. Também me lembrou o Beijo, que tem nas esculturas do Rodin. Enfim, é uma variedade. De repente, a minha mente fez... Sabe aquele arquivo do Laude, assim, de todas as imagens? A minha imaginação voou imediatamente. Então, acho que é isso, ampliar esses repertórios das crianças, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é a questão dos poemas para a gente alimentar a escultura, né? É esse livro aqui, que vocês estão vendo também, que é o Bicho de Sete Cabeças, né? O que seria eu dizer para as crianças, mas não dar a imagem, tá? Dizer o poema e pedir para elas, então, construírem. Pode ser com desenho, pode ser com escultura, pode ser misto, né? Vamos ver o que elas vão... Dá um problema para elas, um desafio, mais que um problema, um desafio para elas criarem, para a imaginação ser ativa. Então, vejam essa do Bicho de Sete Cabeças, né? Bicho de Sete Cabeças. Que pensam tantas cabeças? Pensam tudo ao mesmo tempo? Que vendaval que seria 7 cabeças de vento? 700.000 piolhos. Não há como pôr barreiras. As 2 mãos não dão conta de coçar tanta coceira. 7 cabeças vão todas ao mesmo cabeleireiro. 7 tesouras parecem esgrimas num picadeiro. 7 bocas, 7 fomes. Cada uma escolhe um prato. Sustentar um bicho assim não deve ficar barato. Se uma fala, 6 escutam? Elas falam entre si? Se uma escolhe um caminho, as outras vão por aí? 7 bocas, 7 vozes, isso já forma um coral. Só uma desafina, um caso não é tão mal. Mas se dessas 7 vozes só uma cantar bonito, quem sabe as outras consigam acompanhar num assobio. 7 cabeças caladas formam um enorme silêncio. 7 cabeças, se quentes, há sempre o risco de incêndio. 7 chapéus, 7 lenços, 7 grampos de cabelo, 7 memórias e o riso de um mínimo de esquecimento. Um resfriado fraquinho, nessas 14 narinas, exige uma dose maciça de umas 21 aspirinas. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. O bicho vive sozinho? Amor lhe basta um. E tem uma outra aqui nesse livro que eu gosto muito, que é sobre o bicho-papão, que eu não vou contar, que vocês depois vão poder olhar, né, o livro. Mas o bicho-papão, por que me interessa muito? Porque é da cultura popular, e o bicho-papão, ele não tem uma imagem fixa, gente. Vocês já se deram por conta? Eu acho fantástica, é diferente de um Saci Pererê, por exemplo, que a gente já tem uma imagem, certo? Mas o bicho-papão não... O bicho-papão não tem uma imagem, e isso também é trabalhar esses medos das crianças, né? Trabalhar elas colocarem, como seria esse bicho-papão? E elas podem rir, elas podem fazer um bicho-papão super engraçado, super aterrorizante, sei lá, mas é que não há uma imagem fixa, é isso que é importante, é dar estímulos para uma imagem que não existe mesmo, não tem um referencial fixo.
Nós também podemos fazer uma escultura com almofadas, com travesseiros, com cobertor, todo o material vale. E aqui eu tenho uma obra do Ernesto Neto, né, super fofinha, que estava dentro da exposição Arte para Crianças, que ela teve início em 2009, mas ela rodou o Brasil em várias capitais, né, em que os bebês e os adultos podiam rolar e sentir essa questão das sensações, né. Por isso que eu digo, essa sensibilidade, essas sensações que a gente está trabalhando. No site Conexões Planeta, foi a primeira vez que eu encontrei o trabalho do Guilherme Blau, que talvez alguém aqui desse grupo conheça, porque ele é paulista, mas está em Florianópolis, trabalha muito na região. Eu soube que ele chegou aí para Erechim, na minha cidade natal, trabalhar numa feira de ecologia, e eu ainda não consegui, né, por causa da quarentena, encontrar. Mas então foi a primeira vez que eu entrei em contato com o trabalho dele, através de uma reportagem, né, feita pela Ana Carol Tomé, do Ser Criança é Natural, publicado no Conexão Planeta. O que é aqui que me interessa? O Guilherme, ele trabalha muito com a questão da relação de educação e natureza das crianças, né, com crianças, desculpa, e ele criou esse jogo Kablan. E ele criou, é um jogo cooperativo, ou seja, joga com várias pessoas junto, e ele criou em casa com o sobrinho dele. E esse jogo, no mínimo, tem 43 peças, né? E olha só quais são as peças desse jogo. Prestem atenção. A matéria, o que é isso. E aqui é só uma, porque cada um vai botando uma peça, entende? No final, gente, desse jogo, nós temos uma escultura efêmera, porque ela vai durar o tempo que as crianças e os adultos deixarem ela ali. E depois esse material pode fazer uma outra escultura de novo, mas ela é coletiva. Do que eu posso propor para a família trabalhar junto, né? Então, eu acho muito bacana. Espero que logo eu consiga conversar com o Guilherme, que a gente possa trocar, e se alguém conhece aqui do grupo ele é uma pessoa assim, eu vi uma reportagem dele, e aqui tem todos os sites que eu deixei para vocês poderem olhar para o trabalho dele, que é muito bacana também, tá? E aqui, a Ana Carol Tomé, do Ser Criança é Natural, e pelo qual eu conheci o Guilherme, ela tem também alguns canais, ela tem feito várias entrevistas legais no YouTube, mas eu conheci com ela, no trabalho dela, de como fazer uma pessoa graveto. Então, ali tem um site de como fazer, ela trabalha muito essa relação, até ela vai estar mais próximo de nós daqui a pouquinho, é uma outra coisa que a gente talvez consiga implementar na rede. E ela me ensinou a fazer essas pessoas graveto. Eu fiz as minhas pessoas gravetos, mas eu não fico só nisso, como as crianças. Eu fui ali, peguei folhas e comecei a fazer capas, né? A da direita, ela é uma bailarina, olha a pose onde é que ela tá, né? Olha elas dançando. Me lembrou uma tela do Matisse, né? Eu levo as esculturas para passear, né? Que cores você encontra nessa árvore? Aqui eu estou colocando para vocês, mas vocês podem pedir para as crianças. A árvore, que cores tem as folhas do vasinho de uma planta, de um cactus que ela tem em casa, ou de uma graminha que tem lá no meio de um tijolinho, sei lá. Entende? Porque essa questão da pintura, gente, a cor, eu queria um pouco hoje que a gente pensasse nos pigmentos e tudo, mas pensar que as cores estão no mundo. É essa sensibilidade do olhar, poder olhar para um tronco de árvore e ver vermelho, marrom, verde, cinza. Entende? Essa profusão de cores. Então, é essas perguntas que a gente pode fazer, né? Olha só, eu tinha uma brincadeira que era, nós vamos fotografar folhas que a gente encontrar, mas a gente não podia mexer nas folhas. O que caiu estava ali no chão e ninguém podia mexer, né? Olha essa foto dessa árvore, com esse azul, né? Verde, azul. Olha isso aqui. Então, a criança vai ter liberdade, tenho certeza, quando ela for pintar uma folha, a folha não necessariamente vai ser verde. Ela pode ser dourada.
eu fui catar para fazer esses bonecos e tudo, eu fui catar o que tinha de semente derrubada no chão, gravetinho. Eu não podia. Outra regra, a gente não podia quebrar nada, só podia encontrar o que estava próximo no pátio, né? Aí depois começamos a trocar essa árvore porque o tronco chamou muita atenção. A gente começou a fotografar bem de pertinho. A mesma árvore. Vários ângulos. Por quê? A escultura, gente, em geral, né, ela nos dá muitos pontos de vista. Então, eu também estou ampliando nesse sentido. E a instalação, você entra, né, o corpo todo, na escultura, nós temos um diálogo muito forte entre o corpo e o objeto nós. Na instalação, é um mergulho, quase uma fusão do que eu tenho visto hoje, que os artistas têm feito, de você sentir essa escultura, né? Às vezes a gente é parte dela. Aqui nós estávamos brincando, então não podia mexer, inventar nome. Então essa aqui foi a vermelha alegria, folha vermelha alegria, e a outra foi marrom dormindo. Gente, maravilhoso. Marrom dormindo. Vamos fazer bonecos, vamos fazer corações, né? Desenhos efêmeros. Porque o vento vai levar, nós não vamos levar nada para casa, isso vai ficar mesmo. Agora está caindo muita folha de árvore, né? Então, às vezes, do vizinho cai no pátio. Aí eu digo, antes de varrer tudo, deixa eu dar uma olhadinha o que eu preciso. Por que tem essa aqui? Para vocês terem ideia, isso aqui é uma pintura, tá? É uma pintura contemporânea. Eu tenho aqui esse livro, que é do Museu do Rio Grande do Sul, que fala sobre conservação de obras, né? Mas, pela diversidade, é do mesmo, né? Do Nuno Ramos. Mas a gente pode propor uma pintura para as crianças, não somente usando o pigmento cor, né? Mas essas outras materialidades, porque a arte contemporânea nos permite essa liberdade, né, de ações. E aí, então, eu separei aqui para nós pensarmos nisso, porque às vezes, sabe o que eu vi também? Uma mãe disse assim, eu preciso comprar papel para ela desenhar. Eu vim aqui no meu lixo e levei, né? Que vocês sabem, entende? Isso é dentro da instituição, mas às vezes a família se pega nisso. Onde que eu vou desenhar? E a criança, nós não dissemos que as crianças precisam de diversidade, de suportes? Então, aí pode mandar, né? Será que você tem um papel de carta velho que desse para desenhar? Ou para pintar nele? Nesse papelão mais firme, ela vai poder fazer essas colagens, essa pintura com colagem. Esse aqui, eu amo esse papel. Eu amo, porque eu posso fazer assim, e eu já posso trabalhar com escultura, né? Só amassando papel amassado, e aí tem o som, tem a textura. Chamar a atenção dessas coisas que as famílias têm em casa, né? Porque eu realmente, quando ela me disse que ela ia comprar, eu fiquei assim, talvez não precise, mãe, né? Talvez a gente possa pensar em outras. Então, porque a gente tem família de diversos poderes aquisitivos, né? Então, a gente, às vezes, tem que dar alguma indicativa e compreensão. A pintura, né? Cuidado para não passar a técnica pela técnica. A ideia é de instigar processos de investigação, de criação, de experimentação com diferentes suportes e materialidades. Você já desenhou com água? Só água. Como é que foi? Tintas à base de terra e cola, temperos, a água do feijão, o suco da beterraba, que a gente já sabe, né? Você já experimentou pintar com tinta de terra sobre o papelão? Mesmo com a lama, assim, né? Pintar a sacola de papel, né? Virar ela e pintar. E aqui não se preocupem que eu já botei para vocês, que talvez alguém me perguntasse, vai junto para vocês, né? Essa apostila intuitiva de pigmentos naturais, que ela foi produzida pelo artista capixaba, o John Bermond,
né, que ele investiga. Então, para a gente não ficar nisso, mas tem toda uma de como ter esses pigmentos naturais e sempre, né, a gente com supervisão dos adultos e incentivar essa possibilidade de fazer junto. Do desenho. Então, a base do desenho é a linha, né, ela é o fundamento. Porém, eu uso duas autoras aqui que, para mim, são minhas autoras de cabeceira nesse sentido, tá? Que é a Ana Angélica Albano, e a professora, artista e também pesquisadora, a Ana Angélica também, né? Foi a professora agora aposentada, mas também artista, pesquisadora, é a Edith de Edith. Né? Elas duas têm esses dois livros, quem já fez curso com desenho sabe que esse aqui eu digo que é quase de cabeceira, né? E esse aqui também, porque ele tem uma boa, que é Formas de Pensar o Desenho, tá na bibliografia que vocês vão receber. Eu juro para vocês que esse daqui foi um dos primeiros livros na graduação que eu comprei e eu não larguei até hoje, gente. De verdade. E ele tá na 15ª edição. Até ela fez um prefácio novo na 15ª edição. Ele é muito bom. E o que ela diz ali? Desenhe a maneira como a criança organiza as pedras e as folhas ao redor do castelo de areia, ou como organiza as panelinhas, os pratos, as colheres, a brincadeira de casinha. Entendo por desenho o traço no papel ou em qualquer superfície, mas também a maneira como a criança concebe o seu espaço de jogo com os materiais de que dispõe. Isso é fundamental, e essa mesma citação, a Derdick acaba repetindo no livro dela, tá? Então, vocês vejam assim, essa sintonia, e aí eu tô pedindo para vocês autoria. Para a família pode parecer estranho, mas assim, se eu der a ideia delas fazerem um quebra-cabeça, não com desenho que venha da internet, né? Vamos desenhar em cima daquela folha de papelão aqui, fazer um desenho nosso, recortar, ou fazer uma pintura, recortar e fazer o nosso próprio quebra-cabeça. Não com desenhos prontos da internet, gente. São pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença na vida das crianças. Já pensou fazer várias caixinhas, assim, com quebra-cabeça das crianças? E quando a gente se encontrar, poder trocar, né? Quando passar tudo isso, a gente poder trocar esses quebra-cabeças, se durar algum, né? Mas é que a gente pode fazer tantos. Autoria, isso que é a minha preocupação, né? Criar desenhos efêmeros. Então, por isso, tudo que eu mostrei, não sei se vocês estão conseguindo compreender, todas aquelas que eu mostrei com folha e como é que elas organizavam, né? Os bonecos e tudo, aquilo é desenho, né? Desafios de criar desenhos efêmeros. Em casa, com brinquedos. Então, ela vai organizar, sei lá, uma pista, ela vai organizar. E na arte contemporânea, a gente tem muita ideia para isso, né? Uma pessoa com pedrinhas, eu posso botar o desafio. O desafio de criar uma pessoa com pedrinhas, mais graveto, mais o que você encontrar. Mas tem que ter esses elementos. As crianças gostam, principalmente as maiores, de serem desafiadas a pensar alguma coisa, né? Então, o desenho não como contorno, mas como um movimento de um corpo que transita pelo espaço, com uma linha física, por exemplo, que são as instalações da Edith Derdick, quem fez comigo os cursos de desenho, a gente trabalhou bastante com isso e com outros artistas, né? Ou desenhar com fios de lã no chão ou sobre a mesa, sem colar, por exemplo, que tu faça o desenho e depois acabou. Lembram dos fios de lã da primeira imagem que eu mostrei para vocês da instalação do Valtécio Caldas? Então, vocês viram que essas linguagens, a gente... É uma dança, é um jogo que a gente pode fazer. Não necessariamente eu vou dizer, eu estou trabalhando esta linguagem, né? Eu posso ter, só que eu, adulto, que estou fazendo as ações comunicativas, eu tenho essa percepção, não é as famílias que tem que ter, né? Para mim poder saber a sequência, para mim saber a sistemática, por onde que a gente está caminhando, como é que as crianças estão recebendo e o que elas estão, eu vou dizer bem uma palavra aqui, aprontando com isso, né? E aí, das linhas, a gente vai entrar nas linhas dos desenhos, né? Linhas feitas nos tecidos. Em vez de mostrar desenho de criança, dessa vez eu vou fazer uma provocação com vocês, e é isso. Para mim, trabalhar com arte tem que ser diversidade. Eu me desafio. Cada vez que eu vou fazer uma formação, gente, eu me desafio muito. Às vezes, até aqui em casa, eu digo, mas tu já tem material pronto, para que tu vai?
sabe assim, eu sinto é uma necessidade de criação minha. Então, como é que eu ia trabalhar essa questão da linha com vocês hoje? Eu vou trabalhar, que está muito presente as discussões para mim, do que eu tinha visto um debate da Edith Derdick sobre essa fisicalidade da linha, né? De ser físico de um corpo que trabalha essa linha. Então, as linhas que formam no tecido, né? E eu cheguei aos bordados, pensando nisso. O bordado, ele é pleno de afeto. E a gente está falando desse afeto, é isso que eu quis, né, tentar fazer esse percurso desde a abertura. Ele fala das tradições culturais, da cultura popular, e fala do feminino, né? É eu falar de forma respeitosa sobre esse feminino, seus dilemas, e também falar de forma respeitosa, né, e comunicar, porque tem homens que bordam, né? Tem muitos homens que bordam. E são trabalhos lindos, e nós temos, não só no campo da arte, vamos algum, mas assim, no cotidiano, na cultura popular, né? Então, e há um preconceito, sim. Então, eu estou trabalhando tudo isso sem dizer, porque a arte vai provocando essas reflexões, né? Então, por exemplo, assim, onde temos bordados na nossa casa? Alguém na sua família sabe bordar? Que histórias eles têm, né? Na família, alguma história relacionada ao bordado que queira compartilhar conosco, sempre nessa direção do desejo do outro de compartilhar ou não. Ninguém é obrigado, né? Daí, nessa questão de bordado que está em casa, eu tenho desejo de compartilhar. Então, eu saí e eu ganhei de Natal um presente da minha mãe, que ela tinha com ela há muitos e muitos anos. E quando eu pensei no bordado, eu disse, vou ter que mostrar, porque eu me abri, eu me expor também para vocês. Eu espero que vocês consigam ver. Eu trouxe aqui. Estão conseguindo ver? Alguém me diga. Sim, é lindo. Esse aqui, gente, foi a minha primeira roupinha no hospital, quando eu nasci. Então, ela é plena de afeto, né? Tem vários detalhes. E a minha mãe me recebeu no quarto com essa roupinha. E ela guardou para mim. E é ela que bordou. Então, eu e a minha outra irmã, a gente ganhou de Natal, de presente, que ela disse que agora nós que tínhamos que tomar conta. Ela tomou conta até agora, e ela disse que agora quem tinha que tomar conta éramos nós. Então, saí pela casa procurando, será que a mãe tinha alguma coisa bordada? E pode ser que ela ganhou, pode ser um casaco que ela ganhou de alguém, né? Mas também a gente pode encontrar, e que eu guardo com muito afeto, os bordados feitos em máquinas de costura, que hoje tem máquinas de costuras que bordam, né? E por que isso é cheio de afeto para mim? Porque eu ganhei isso de uma aluna. Eu não consigo nem usar, gente. Não pela beleza, mas é o que ela me disse que foi a mãe dela que fez. E a mãe dela tinha feito para mim, para ela me presentear. Né? E eu achei isso assim, eu não esperava, eu não... Né? E com rosas, eu comecei a olhar esse dourado, esse branco, eu comecei a prestar atenção. Né? E é uma questão do feminino, da gente trabalhar com isso. Então, a gente pode começar a reunir todas essas histórias das crianças aos poucos, não precisa vir tudo de uma vez. Vocês vão criando um arquivo, e a Lígia e a Karine ensinaram bem isso, a gente pode criar um arquivo, uma nuvem, e vai depositando essas informações lá para depois vocês editarem, né? E fazem a devolutiva para as famílias. E pode ser devolutiva para aquele grupo, ou pode ser para a comunidade, para a unidade, né? E artistas que trabalham, né? Por exemplo, com bordado. Aqui eu tenho a Lia Meno Barreto, que é também uma artista gaúcha que eu amo, ela é de arte contemporânea, é uma artista difícil, no sentido, assim, de que quando ela se propõe uma coisa, ela vai a fundo, todos os artistas são assim, mas ela é difícil no sentido que ela mexe com questões da infância, gente. Se vocês olharem bem esse bordado, eu não vou conseguir aqui, mas vocês vão receber esses slides, são pequenas cabeças de boneca que ela bordou.
nesse tecido, nesse voal? São cabeças de boneca bordada. Então, ela mexe muito com essa questão da infância. Aqui também é um bordado dela, e a gente olha assim de longe uma coisa, mas se tu chegar bem de pertinho, eu não vou contar para vocês, vou deixar um segredinho aí para vocês procurarem o que ela aborda, né? É assim, bastante forte. Talvez essas imagens, vocês conhecem melhor as famílias e as crianças que eu. Não há ninguém no mundo que conheça melhor do que vocês. Então, vocês vão saber avaliar. Mas eu estou aqui pensando em vocês, que eu também estou ampliando o repertório de vocês para poder trabalhar. Então, essas imagens, essas aqui em especial, eu trouxe pensando no público de adultos que está fazendo esta formação. Aqui nós temos, né, do Bispo do Rosário, que também tem uma história incrível, né? Eu gosto muito desse livro aqui, que é A Poética do Delírio, e ele tem vários bordados, né? Vários, acho que vale a pena. Esse manto de apresentação, né? Que ele ia se apresentar no céu, como ele ia chegar lá se apresentando, ele é fantástico, né? E ele lembra muito para mim, a primeira vez que eu vi, eu me lembro, muitos anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, eu achei que era indumentária dos índios norte-americanos, estadunidenses, de tanto diferente que era do que eu já tinha visto, assim, né? Depois é que fui saber e fui pensar, mas olha esse bordado que eu quero fazer na roupa, né? De novo, que diferente. Então, a gente pode recolher isso, essas histórias, voltar aqui um pouquinho, e vocês podem contar a história do bordado. Faz uma pequena, um parágrafo, né? História do bordado, e vamos trazer isso. Eu vou ter que finalizar aqui, porque eu quero puxar uma outra coisa, que é aqui, ó. Isso. Vocês vão estar recebendo isso aqui, tá, gente? Não precisa se preocupar. Que é os bordados da Matizes, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Drummond. Esse é um material que está disponível online, eu posso ou encaminhar para vocês ou depois deixar o link, mas depois que eu recebi esse material das famílias, eu posso também ampliar enviando esse material, né? Que são outros tipos de bordados, olha só, gente. E que tem homens nesse grupo bordando, né? E tudo começou com a mãe deles. Tem pequenos vídeos na internet contando a história. É lindo, né? Talvez surjam histórias de que aqui a gente tem, por exemplo, as rendeiras. Vocês podem pensar nisso também, né? Eu peguei o bordado por causa da linha, mas a renda também pode, né? Esse trabalho físico da linha e delicado ao mesmo tempo. Né? Eu acho que vocês conhecem um pouco esse trabalho. Olha só, um barco cheio de casas. Olha só, essas árvores mais vermelhas, com folhas vermelhas e verdes, e aquela natureza que a gente viu antes, né? As folhas mesmo. Olha só essas árvores, a profusão de cores. Tá, enfim, esse material eu vou deixar para vocês, mas esse aqui é lindo, né, gente? Ai, deixa eu voltar ele um pouquinho. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Pra gente ver ele. Olha só. O fio da meada. Não, é fantástico esse grupo, vale a pena, tá? E deixa eu voltar lá onde é que eu estava na minha apresentação, que nós estamos já no final. Não durmam, por favor, acordem, cafezinho. Então, também nessa questão da gente estar pensando, vocês provavelmente já têm feito, até para as crianças estarem desenhando, né, suas brincadeiras e tal. E aí eu lembrei dessa tela, que é uma tela que talvez muitos de vocês conheçam, que são os jogos infantis do Peter Bruegel, né?
a Bruegel, e aí eu pensei, se a gente propusesse para elas não desenhar uma brincadeira, mas todo dia desenhar, vamos dizer, nesse papel, ou um papelão bem maior, as brincadeiras que elas estão fazendo em casa, né? Então, hoje eu desenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, inspirada nesse quadro. Eu posso fazer esse desafio para elas, né? E um dia ela pode desenhar com canetinha, outro com caneta Bic. Pai, mãe, tia, madrinha, podem participar, entende? Nós fazemos o nosso quadro de jogos infantis, né? E eu tinha aqui papelões bem maiores, caixas maiores, mas vocês estão entendendo o que eu quero passar, né? Então, a gente pode até dizer assim, falar que telas não há uma dimensão, eles podem fazer bem pequenininho, que a gente vá lá porque criança gosta, se interessa pelo infinitamente pequeno, Bachelard vai dizer, né? E pelo infinitamente grande. Também olhar o céu, as estrelas, né? E olhar o grão de areia. São essas coisas, assim, o que é aquele... Ou acompanhar uma formiga, né? O que as perguntas que as crianças têm sobre formiga, eu não sei, né? Eu sei que, por exemplo, do vírus, foi feita muita pergunta para as crianças e tudo, mas até para nós deslocarmos um pouco, para as crianças respirar, gente, para elas, sabe, acreditarem nos seus sonhos, a questão da utopia, sabe? Vamos... Não é disfarçar o que está acontecendo de forma nenhuma, por favor, não me interpretem mal, não. É nós respirarmos, como a gente fez com a música de manhã, ter essa possibilidade da arte nos elevar a respirar um pouquinho, né? Sair um pouquinho. Então, vocês, como eu disse, vocês vão receber e tem todas as questões ali. E um outro, por fim, tá? Um material que vocês, que eu não consegui encaminhar para vocês, é esse aqui. Que seria um material de apoio para a live, para a gente começar a pensar, tá? Poesia é voar fora da asa, diz Manuel de Barros. Sabe, hoje eu acordei com vontade de voar, mas não um voo solitário. Queria voar com os passarinhos, e voei. Então, essa foi uma foto que eu tirei da minha janela para a rua, tá? Estão vendo o passarinho voando? Eu tinha fotos bem melhores, sim. Mas eu não sei qual é a foto que a criança vai mandar para mim. E a que ela mandar, não importa se está fora de foco ou não, é a que eu vou usar. Porque é aquela que ela escolheu, que ela fez e que ela vai enviar para mim. A autoria, né? E eu acho linda essa foto, na verdade, né? E diz assim, meu amigo Gaston, há dias sussurra ao pé do meu ouvido. A imaginação é uma das formas da audácia humana. Confesso, amo mais a audácia do voo sem asas do que a inércia. Essas aqui são todas palavras minhas, né? Para entrar, se é que já não estamos no estado de voar fora da asa, segue um dos inúmeros conselhos do poeta mato-grossense Manuel de Barros, que diz respeito a uma deseducação pelo musgo, pelo caramujo, pelo sapo, uma deseducação pela prática metódica de sensações e estímulos. Poema dele. Para entrar num estado de árvore, é preciso de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Acabamos de entrar em agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Manuel de Barros. E eu escrevo. Este é o desenho do cheiro da minha árvore. E o seu? Como é que é o cheiro da sua árvore? Manuel de Barros continua. Eu fui convidado pelas aves para ser árvore. Eu sofro preferência para pedras.
Você tem conseguido nutrir sua imaginação artística ao longo desse processo de quarentena? Quais foram suas descobertas em qualquer área, desde que a pandemia, provocada pelo coronavírus, nos deixou mais restritos no ambiente doméstico? E aqui tinha todas as indicações da onde eu deixei, né? Gente, 1h30, eu voei, e agora eu quero saber de vocês, mas para finalizar esse desenho aqui. Ele foi feito pelo Vicenzo, de 3 anos, acabou de completar 3 anos, ó, em cima de um papel cartão que eu tinha. E aqui tem uma história linda, 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 linda. Eu não tenho nenhuma foto, porque eu estava vivendo com ele esse desenho. Então, o celular não fazia parte dessa vivência. E ele me deu o desenho depois, né? O que é isso? Aqui embaixo tem um urso muito feroz. E para o urso não escapar, o Vicenzo amarrou bem ele, amarrou. Seu urso, você não escapa, ele dizia. Gente, olha a história desse desenho. No outro dia, o Vicenzo me perguntou, porque ele não achava o desenho, ele me perguntou, o urso fugiu? E eu fiquei assim, o urso fugiu? O urso fugiu, Ali? Aí eu comecei a pensar, é porque eu não encontrava o desenho dele. A madrinha da Cecília até falou, é uma criança linda, maravilhosa. Olha as perguntas dele, né? Porque o desenho não tem essa separação nessa idade, ele vive isso, né? E ele, encontramos o desenho, depois a gente desenhou muitas outras coisas juntos, e ele me pedia para desenhar, e eu não fazia desenho menores do que eu sei fazer, com menos qualidade do que eu sei fazer. Eu fazia meus desenhos complexos, porque o desenho é a minha linguagem de expressão, né, como artista. E ele ficava enlouquecido. E depois ele desenhou o Minhoco, que eram uns riscos todos, e aí nós cantávamos, Minhoco, Minhoco, você tá ficando louco. Gente, ele ria pra caramba. Depois ele me pediu uma barata, aí eu desenhei a barata, ele começou a pisar em cima para matar a barata, porque é o que a mãe dele faz, né? Todo mundo faz, eu não consigo, tenho um horror a barata. Um bichinho assim eu tenho, né? Mas depois o que a gente fez? Ele me pediu, eu fiz uma nuvem chovendo, aí ele foi lá e riscou toda a nuvem, que era o vento levando a chuva embora. É esse diálogo, esse movimento. A criança, a Ana Angélica Bano diz, né? A criança desenha para brincar. Ela brinca com as ideias no papel. E ela pode brincar hoje e voltar. E vocês sabem disso, é o nosso cotidiano. Mas como a gente pode aproveitar e trazer mais o que as crianças estão fazendo e, a partir disso, fazer as comunicações, né? Eu gostaria agora de conversar com vocês. Ai, gente, desculpa se eu corri tanto para apresentar. Pessoal, gratidão, Ali. Eu já vou passar a palavra para a Simone, para que possamos conversar, né, sobre essa linda explanação. Só fazendo um informe, me desculpando, eu observei, depois em contato com as colegas e o colega do núcleo, realmente os links das lives não foram enviados por e-mail. Isso, inclusive, te responde, Gi, do porquê tu não a recebeu, mas serão enviados em breve, ok? E essas últimas, assim como a de hoje, precisa ainda passar por uma breve edição, e daí já disponibilizaremos também. É isso, Simone, é contigo, gratidão. Obrigada. Obrigada, Ali, né? Muitíssimo obrigada por esse momento tão precioso no chat. Eu até copiei o chat para te enviar, porque depois a gente se perde. A gente não vê nada, é muito estranho, que loucura. Tem muita, assim, ele está grande, eu não vou conseguir
Não vou ler aqui, sabe, gente, todas as colocações que foram feitas, mas eu queria deixar registrado que foram muitas ali considerações ao longo da live, né, a cada proposta que você trazia, a cada fala, a cada inspiração, como foi dito aqui, né, pelas nossos colegas e colegas, o quanto foi importante. Então, essa parte eu não vou poder ler de todo. O que eu fiz foi separar algumas questões das que chegaram, depois eu vou olhar se tem mais. Também queria dizer que se alguém preferir, né, fazer uso da palavra, não tem problema, a gente pode abrir aqui rapidamente, né, para inscrições, é só escrever aqui no chat, tá? E aí, pegando lá mais no início, quando você traz aquela experiência da rádio, tem uma unidade, né, a Doralice Maria Dias, aqui a Eliane coloca que eles também fizeram, né, uma rádio, e coloca o link, inclusive, e aí as pessoas fazem perguntas e elas mesmas já vão respondendo, se é por podcast, onde é que tá, então essa parte eu acredito que já foi respondida, mas se a Eliane depois quiser explicar um pouco mais, porque às vezes não é todo mundo que consegue olhar o chat, se der um tempinho, né, daí dá para a gente fazer isso, tá? Aqui uma outra... então, gerou bastante em torno dessa questão, né, das pessoas falando sobre, que gostaram muito dessa proposta da rádio que você trouxe, e tem aqui também, a Andréa colocou um link sobre um livro que é o Observador de Nuvens, né, colocou aqui para todo mundo, depois se vocês quiserem eu replico aqui no chat para quem não pegou. Posso, Simone, só nessa parte dizer, tem um livro do André Neves, né, de literatura infantil, que é Entre Nuvens, que também é legal, e dentro disso, se vocês têm o registro na Brinkbook, toda semana a Brinkbook está disponibilizando um livro, porque eu me lembrei que estava naquela discussão, mas será que a gente consegue, né, quando a Gilca falou, fazer essa troca de livro com as unidades e lá pegar, então se está faltando literatura, não é muita coisa, assim, mas os mais recentes, algumas coisas que eles têm botado, então cada semana eles trocam um livro. Então, isso também, para nos alimentar, é um lugar que eu tenho ido. Uhum. Que tem outras coisas chegando. Peraí, gente, deixa eu olhar primeiro que eu já tinha copiado. Aí tem uma outra questão aqui, que é... uma outra indicação, desculpa, a Keila fala do livro, que o livro Menino do Rio Doce, do Ziraldo, também foi ilustrado pelos bordados das irmãs Drummond, né, da família Drummond, porque não é só são só mulheres, está disponível nas unidades, ela acredita. Então, é mais uma indicação aqui, quando a gente puder ter acesso, né, novamente a esse material. Eu também já vi em uma unidade. E aí eu vou passar, acho que para as perguntas. Uma outra coisa que eu queria só registrar é que quando muitas pessoas foram colocando que as propostas que você trouxe, algumas delas, já foram também feitas, têm sido feitas, né? E com bastante sucesso. Então, isso eu achei bastante interessante, a da janela e outras, né? A da rádio mesmo, outras histórias. Então, é bom, né, ver essa sintonia também. E aí tem algumas perguntas da Paula. A Paula fez várias perguntas. Aí eu vou ler todas de uma vez, tá? Paula pergunta, ela fala que gravou sons de animais, mas ela pergunta como escolher e o que propor para as crianças, né, na produção dela, na ação comunicativa que ela está criando, em relação a sons de animais que ela gravou num sítio. Uma outra questão é sobre a referência da produção para as famílias, em forma de tutorial. Ela pergunta como alimenta a sensibilidade em tempos que muita gente está em frente ao computador, vendo vídeos e lives, né? Ela diz que isso também, ela tem preocupação que formate o seu próprio pensamento, né? Aí ela pergunta como pode propor também para as colegas de trabalho momentos para que elas possam se sensibilizar no dia a dia do trabalho docente.
e diz: minhas crianças adoram dançar, dançamos muito, mas como propor a dança nesse formato sem cair em vídeos prontos do YouTube? Ou quais posso ter como referência? Então, essas são as perguntas da Paula, e a Francine fez um comentário, Ali, quando você estava falando dos bordados, né, com essa questão do feminino ser uma questão de padronização de gênero, que pode ser uma questão de padronização de gênero, então acho que é importante abordar. Acho que enquanto você conversa um pouquinho aqui, eu vou olhar que tem outras coisas que chegaram depois, tá? Então, primeiro, que bom que essas propostas já estão sendo feitas, né? É uma questão da gente ampliar as possibilidades, juntar as coisas, né? E dar mais visibilidade para a sessão das crianças. Fico muito feliz disso. Vamos pensar assim. Não é receita, é uma perspectiva, uma ideia, né? De uma possibilidade, Paulo. Que som é esse? Só essa pergunta, vamos ver se as crianças adivinham que som é esse, de que animal que é, né? Acho que isso seria um outro, se ela acha que a gente podia também, gente, tem tanta coisa que eu não falei, vai dar tempo da gente falar aqui, mas, por exemplo, assim, só esse som, então, delas poderem desenhar ou delas tentarem adivinhar que som que é, de que animal que é, né? Desenharem esse animal que elas acham que é, e depois encaminhar, e aí pode ser assim, que na outra semana você revele a lista dos animais, né, para elas, seria um outro desafio. Dançar sem cair, simples, gente. A gente não manda vídeo nenhum do YouTube, nem nada, escolhe músicas diferentes. Até nesse que eu sugeri para vocês de desenhar música, eu sugiro, nem precisa ser música clássica, tem outros tipos de música, depois eu posso até passar outros links para vocês, para quem se interessar, mas que não tenha letra, né? Ou então, hoje nós vamos dançar uma música de outra cultura, africana, indiana. Eu tenho escutado muito música folclórica norte-americana, indiana, quase indiana, né? E tenho dançado. Essa é uma possibilidade de não ter a imagem e a gente fazer movimento. Outra coisa é o desafio de criar um passo novo. Né? Eu acho que isso, ou criar não só um passo, porque não vai criar só um passo, ela vai criar toda uma dança nova naquela música. E aí, também a nossa conversa com as famílias, com muita delicadeza, de que quem manda são as crianças. E tem um vídeo que agora eu lembrei de uma companhia de dança. Eu tenho que procurar, tá? Eu não sei se eu vou encontrar, mas tem um vídeo de uma companhia de dança de balé contemporâneo, em que eles criaram toda uma coreografia em cima do que os bebês faziam. Então, eles seguiam o que os bebês faziam. Então, a dança pode ser, principalmente se tiver criança maior ou menor, é seguir o que o bebê faz. Se ele corre, ele corre. Se ele dá cambalhota, ele dá cambalhota. E o bebê ficava tão impressionado que os adultos estavam imitando, quando ele se deu por conta, que ele ficava olhando assim, e os adultos olhando também. Então, aí ele foi percebendo aos poucos, e foi fazendo um ritmo, e ele ria. Então, isso são algumas possibilidades. De novo, é o campo da arte, então, da dança que vem me alimentar, Paula. É possível. Como sensibilizar os colegas? Manda uma música também, manda um bom poema. Não precisa ser todo dia, não precisamos criar aquele grupo do WhatsApp que dá bom dia para todo mundo todo dia, e eu tenho 500 grupos, então vocês imaginem receber de manhã 500 grupos dizendo bom dia de forma diferente, mas, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês, né? Uma coisa que eu tenho feito com as minhas colegas, porque a gente não pode se encontrar, mas eu tenho colegas, assim, mais próximas, né, de mim, pelos anos de trabalho, a gente tem feito chá da tarde, chá das 5, via mídia. Só que nosso é não falar de trabalho. Então, a gente vai falar de filme, a gente troca receita,
a gente troca piada, a gente troca imagem, livros, porque é essas possibilidades, né? Então, que eu tenho feito, assim, a Simone Sintra, que está me acompanhando agora aqui, a gente também está organizando um outro evento de um outro grupo que a gente participa com a professora Lilane Moura. E também depois da nossa reunião, o que tem acontecido e por que a gente está junto, mais um trabalho que nós prendemos essa empreitada para fazer. Porque, seja no começo ou no final, a gente fala de outras coisas. A gente troca música, eu mostrei para elas... como eu digo para vocês que eu estou toda hora inventando, eu descobri um aplicativo para mim poder fazer observação do céu, sabendo onde é que está cada estrela, para saber onde é que está cada constelação. Então, eu bato fotos e mando, sabe? A gente troca coisas assim que não são do cotidiano. Então, isso vai sensibilizando. Pelo menos para mim é o que eu tenho conseguido. Se isso te ajudar, Paula, eu fico feliz em pensar outras coisas. Então, eu não sei se a gente já pode passar para a questão do feminino, porque tem outras perguntas, pode ser? Pode. Eu acho que não é demais, né? Então, ela faz essa colocação, né? E tem até já uma contribuição aqui, um diálogo do Tarcísio, ele diz, não veja essa questão do feminino como uma padronização de gênero, mas sim de contexto de sensibilidade entre o sentimento e a razão, relacionando a dualidade artística. Só coloquei aqui que já abrindo para o debate, né? Se tivesse tempo para um debate, já temos 2 questões aí para você tratar. Eu posso colocar junto com esse material vários textos que eu li para poder pensar nessa minha fala, exatamente trazendo bordado, tá? É de sensibilidade, sim, mas tem uma questão cultural de gênero nela. Tem, nós não podemos negar isso. Tá? Tem várias pesquisas que vão apontando, e até mesmo dentro da arte, no campo da arte. Mas eu acho que é de como eu faço, até eu escrevi, deixa eu ver se está aqui, a gente tem tanta folhinha que vocês não fazem ideia. Colocar essa questão do bordado, né, é um diálogo de uma forma generosa, amorosa com o outro. Porque pode não ser o bordado, pode ser outras questões que estão pegando as relações de gênero, né, e que ele seja uma ponte para trabalhar isso, né? Porque, de repente, a avó conta que queria, o avô conta que queria bordar e o pai não deixou. Porque a mãe era uma bordadeira excelente e o pai não deixou, ele... Então, isso é da cultura, e todos os textos apontam. Mas concordo com essa questão da sensibilidade, voltamos lá para o começo, é educar para o sensível. Educar para a gente sensível aqui no sentido de nós, da estesia, de vibrar em uníssono, como diz o Duarte Júnior, e não de uma anestesia, né? De você ser indiferente de você não sentir aquilo. Mas um pouquinho, eu posso mandar os outros textos que eu tenho do campo da arte para estar discutindo isso com vocês. Certo, Ali. Então, deixa eu passar aqui. Tem uma questão... primeiro eu queria só fazer dar um retorno, né, para uma outra questão que foi colocada no chat, que é sobre a demora do envio dos materiais, né, após as lives. Muitas vezes as formadoras, gente, elas querem reorganizar o material, né? Você sabe que quando a gente faz dá uma aula, ou quando a gente, né, faz uma comunicação assim, as coisas, como a Ali acabou de falar, eu também tenho tal referência que eu posso incluir, tudo depende do debate, depende de como a gente está fazendo. Então, esse tempo, essa demora, está muito relacionada a isso, ao nosso próprio cotidiano, né, de estar recebendo esse material e outras demandas, mas também desse tempo que as formadoras têm nos pedido para aprimorar ainda mais, tá? E a gente entende que não é bom demorar, porque vocês querem partilhar com as demais profissionais, esse é o objetivo, mas muitas vezes passa por aí, fora as questões de tecnologia, que essas que a gente já está conseguindo tratar, né, lidar melhor.
Então, é isso, tá? Najara e outras pessoas que colocaram ali esse desejo de logo receber o material, o que muito nos alegra, mas que às vezes não é possível ser imediatamente, assim, quando acaba, tá? E a Ivanilde tem duas questões. Ela diz que a apresentação foi maravilhosa, mas que ela, né, pensa, mas ainda estamos muito centrados no referencial eurocêntrico. Como transportar para a nossa cultura afro-brasileira? E ela diz que sente falta de um referencial negro. Então, essa é a questão da Ivanilde. Quer falar disso? Aí depois eu falo uma outra aqui. Tá, posso? Tá. Assim, ó, os bordados foi o que eu encontrei nesse tempo, porque eu ia fazer, bem sincero, eu ia fazer uma outra, que eu ia fazer do crochê. E depois eu troquei para do bordado, tá? Mas muito do que eu trouxe não é nem eurocêntrico, né? Muito do que eu trouxe todos os artistas, Dirdic e Dite é brasileira, né? A Lia Meno Barreto, ela é brasileira. Quem mais que eu trouxe? Eu até tirei, porque eu tinha, mas, por exemplo, tinha pensado em trabalhar, que eu e a Simone falamos do Alexander Calder, dos móveis, só que eu achei que ia ser muito material, de fato seria, né? Eu acabei tirando. E muito dessas coisas que eu fui colocando para vocês, ela é do meu cotidiano, do meu entorno e do que eu tenho feito, né? Que nem eu falei ali para vocês desse trabalho que eu fiz com as italianas. Na verdade, ele foi feito a partir de um trabalho que eu fiz aqui no Brasil. E ele foi feito com terra, né? E depois a gente foi para dentro do MAS, que eu acho que foi uma formação que eu e a Simone também fizemos, aquela de ampliação dos repertórios artístico-culturais, né? Que a gente fez dentro do MASC. E foi a partir do trabalho que eu fiz dentro do NDI, a gente fez esse projeto que muitos de vocês devem conhecer, que é o Arte no Muro, foi feito junto com a Vânia Bruering e o Gilberto Lerina. A gente trabalhou por mais de 10 anos nesse projeto, trabalhando com terras, trabalhando com argila, fazendo outras experimentações, né? Mas vocês devem mesmo procurar todas as referências e trazer outros, e existem outros artistas brasileiros e que vão tocar nessa questão, né? Mas eu não, realmente no meu trabalho, dessa vez eu não me preocupei com isso. Eu me preocupei aqui em fazer essas relações, né, da natureza, fogo, água, terra e ar, de como está podendo trabalhar, né? Então, foi mais nessa direção. Mas foi bom a observação, agradeço, porque eu também vou incluir isso, começar, né, talvez nessa própria bibliografia eu possa colocar esses que eu não falei. Exatamente isso que a Simone estava dizendo, a gente acaba cortando, né? Eu posso colocar esses outros artistas, essa outra bibliografia que eu acabei não trabalhando. O Alisson, posso falar só rapidinho, a Tati? Claro, Tati. Eu acho que a Iva quis falar, não é da referência brasileira, né? Porque a gente vem fazendo uma discussão aí nas nossas formações, de trazer artistas, né, negros, né? De trazer produções de artistas negros, né? Trazer a cultura negra. Acho que foi isso que ela quis, né? Não sei, ela pode pedir a palavra depois de falar, mas acho que foi isso que ela quis se referir. Né? Porque é uma discussão que a gente tem feito, sabe, Ali? Para trazer essa referência, né? Porque senão fica muito baseado na normalidade, na questão do branco, né? Como se não tivéssemos artistas e pessoas, inclusive até para a representação das crianças negras, né? Que a gente tem nas nossas unidades. Acho que foi referente a isso que ela quis. Ok, Tati, obrigada. Obrigada, Tati. Então, é exatamente nisso, assim, que eu posso estar incluindo essa autobiografia que eu tirei, porque, por exemplo, assim, não vou lembrar agora dele, o Oliveira, que se eu fosse falar das esculturas efêmeras, ele entraria, né? Mas porque ele faz esculturas discutindo a negritude, que é muito interessante, ele faz esculturas de crianças discutindo isso. E ele é brasileiro. Tem outra coisa que eu tirei daqui, que eu acho bem importante, que eu tenho trabalhado nos cursos de desenho, por exemplo, é o desenho indígena.
que a gente pouco fala também. A gente pouco fala da cultura indígena, né? E essa parte, é o que eu disse, eu acabei indo para um lado, porque eu pensei, não, tem muita gente fazendo curso comigo em diversas instituições, e eu tô com 2 cursos de desenho. Então, eu posso encontrar várias pessoas. A minha ideia que foi distribuir de uma outra forma esse meu pensamento, mas eu, pelo menos hoje, eu estou muito impactada e estou estudando muito o grafismo indígena, né? O quanto tem daí dele vai ter dentro, por exemplo, dos nossos tapetes, quanto que a gente vai ter de cestaria, o quanto, entende? São desenhos, assim, muito específicos que nós temos. Enfim. Hoje nós temos também os grafites, né, Ali, que é uma representação muito forte, né, da cultura que vem da questão do hip hop, ali, do movimento, né, e está espalhado aí pelas nossas cidades, tem agora da Antonieta, do Cruz de Souza, né, então isso também é uma boa referência para a gente estar falando. Isso, e é esse projeto que eu citei, né, do Arte do Mundo, se vocês forem lá, tem todo, porque a gente trabalhou grafite, a gente começou com grafiteiro de rua, a gente começou com as crianças trabalhando com grafite, a gente teve enfrentamento com as famílias que vem de uma outra compreensão do que é cultura de rua, né, então, enfim. Ali, deixa então fazer para a gente não deixar de responder, né? Uma outra questão. A Ali, antes da pergunta, a Ali trouxe um artista que é o Bispo do Rosário, né, gente? É um artista negro, vamos colocar aqui o link já, né? Eu só peguei o do Wikipédia mesmo, para vocês olharem, mas podem procurar vários vídeos dele, né? Negro, louco, considerado louco, né, gente? Pelo amor de Deus. E é um artista que eu amo, né? Isso é uma questão muito importante, né? Assim como as colegas colocam, a gente tem realmente, enfim, está nos nossos documentos e na nossa consciência, né? De que a importância da gente trabalhar essa representatividade. Totalmente à margem, marginalizada ao extremo, gente. Então, isso é importante mesmo. Agradeço a Ivanilde e a Tati, e aqui tem outra pessoa que colocou também, né? A Paula Regina. Boa fala da Iva e da Tati. Ali tem uma outra pergunta, que é sobre... no início foi falado sobre escutar as crianças. Como podemos escutá-las nesse momento em que não temos contato direto com elas e quase nenhuma família responde à comunicação enviada pelas professoras? Essa é uma pergunta, e aí também tem um pedido que foi, se você puder colocar no material também, o link das sugestões de músicas que você está escutando, né, músicas indianas e o vídeo dos bebês. Tá. E para finalizar aqui... Isso. E para finalizar, porque a gente só tem 5 minutos, a Márcia disse que adoraria que a Eliane falasse um pouco sobre o funcionamento da rádio, como a rádio funciona. Talvez a gente não tenha esse tempo, mas aí vocês podem estar conversando, se não for possível, né, por WhatsApp, enfim, eu acho que isso é bastante importante. Tudo que tem acontecido nas lives, depois ir reverberando mesmo para as nossas próprias conversas e de trabalho ou de ampliação de repertório, como a Ali falou, que está sempre relacionado ao trabalho, né? Porque a gente é a professora relacionada com a pessoa que a gente é também. Eu fiquei pensando nessa última questão e me perdi nas outras. A última era da rádio? Não. Era da rádio, mas eu estava pensando numa outra coisa. A pergunta é sobre... Eu ponho os links ali, então veja, eu vou ter que entrar de novo no material e colocar os links ali, tá? Mas não, tinha uma pergunta antes, Simone. A pergunta é sobre como, vou reler. As pessoas comunicativas que não chegam. Então, a primeira coisa eu acho que a gente tem que pensar é como nós estamos nos comunicando com as famílias. Essa rádio que as meninas colocaram, como é que tem sido as devolutivas? Tem espaço? Né? Ela falou que as famílias têm vindo. Então, eu acho que essa troca de comunicação, né? Uma ou duas,
eu estou acompanhando algumas coisas, não todas, tá, as meninas, mas eu procuro, uma vez por semana, entrar no portal da educação e dar uma olhada no que está sendo postado, como está sendo postado. E, às vezes, as ideias são maravilhosas. Gostaria eu de ter tido aquela ideia que vocês apresentam ali. Só que ela não convida ao meu retorno. Meu retorno no sentido de dar a minha voz, né? Porque ele está tão explicado. Lembra assim, ó, o que as crianças... Tem duas pesquisadoras e professoras da Fava de Bolota, que é lá de Palmas, Tocantins, em que elas usam a expressão que eu vou usar agora aqui, que é a expressão delas, que elas gostam de armadilhas para as crianças. Então, elas dizem, a gente conhece um pouco as crianças e a gente começa a criar esse entusiasmo para elas. E lembra que eu falei assim, primeiro, dessa questão das mães, das avós. Quem me mandou o áudio da Cecília foi a madrinha dela. Nem foi a mãe dela, porque aconteceu com ela. Só que agora já está na família e agora aquilo criou uma outra comunicação de estar acompanhando isso. Então, eu acho que também, vejam só, eu coloquei para vocês assim, várias perguntas, né, conforme eu ia apresentando. A pergunta movimenta, a afirmação, ponto final. Então, talvez, e eu não sei como é que vocês estão fazendo, talvez eu esteja falando abobrinha, mas talvez olhar um pouquinho para a forma, a linguagem, como a gente está propondo, né, para ter essa devolutiva ou não. Enfim, é o que eu tenho nesse momento, porque eu desconheço, eu estou falando num genérico, entende, para as famílias, porque eu não tenho nesse momento um caso específico, a não ser das minhas experiências, que são essas que eu estou colocando. Enfim. E eu aqui procurei fazer uma fala mesmo genérica, porque eu não posso ir para o específico, são 230 pessoas, não sei quantas unidades, quantas famílias envolvidas, né? E você tem esse feeling de saber, né? E a gente pode ir afinando aos poucos, sim, mas teria que ter mais informação para dizer algo mais. Bom, então eu agradeço, Ali, nós né, chegamos aqui no teto do nosso encontro, ali já vi no chat que já estão trocando o WhatsApp, porque realmente, gente, não sei quem teve a oportunidade, eu quero até colocar uma última sugestão. Antes de desligar, se vocês quiserem copiar, né, fazer um print, ou copiar mesmo, fazer um Ctrl+C aqui do chat, Ctrl+C, Ctrl+V, porque os profissionais foram colocando sugestões e dialogando, então foi muito interessante, é um chat rico no sentido de compartilhar, né, do compartilhamento do que a gente está vivendo nesse momento. Então, penso que seria bastante interessante, né, fazer Agora esse... eu preciso falar. Porque... Assim, eu fico feliz e gratidão, porque era isso que eu queria, sabe? Que a gente conseguisse criar um espaço para o diálogo. Eu agradeço imensamente que a gente tenha conseguido fazer isso hoje, sabe? De vocês conseguirem criar esse espaço de diálogo. As perguntas, as provocações foram excelentes, gente. Alto nível mesmo, né? Então, eu também só tenho que agradecer. Simone, depois, se você tiver alguma coisinha mais para falar, mas eu queria encerrar de novo com uma música, daí você me avisa. Avisa, eu só vou dar mais um retorno aqui. Sim, quando a gravação chega, dá para acessar o chat, né? A Raquel lembra ali. Só que eu digo porque quem quiser hoje, é só antes de sair, fazer um Ctrl+C ali, Ctrl+V, porque vai demorar um tantinho para chegar a gravação, tá? Eu acredito, eu peço desculpas se não consegui, se passou alguma das perguntas, principalmente agora no final, gente, porque não sei se não teríamos mais tempo, mas a nossa conversa continua, né? Lembrando, então, que nós temos nossa última live desse curso, na terça-feira, às 14, e outras questões a gente pode ir conversando por e-mail. Não sei se a Rose gostaria de usar o microfone, ou mesmo a Jo, ou podemos seguir, para finalizar com... para terminar. Simone,
Pois não. Eu deixei um recadinho ali no chat, eu acho que cabe aqui, enquanto participante, também agradecer foi uma manhã muito bonita, muito inspiradora, né? E estava até comentando com a Joyce, que bom que é na sexta, porque depois de uma semana árdua de trabalho, a gente sai um pouco, termina a semana leve, né? E eu agradeço a Alessandra e agradeço todo mundo que está aqui participando pela possibilidade de diálogo, né? Ou seja, estarmos aqui mesmo que não em presença, né? E essa ausência, né, do olhar, do físico, muita falta, né? Porque a gente dialoga corporalmente também, pelas expressões, né? E a gente não tem isso nesse momento, mas todo o esforço de fazer comentários no chat, de poder colocar as vozes aqui, de fazer as críticas, de fazer os comentários, acho que também nos mobiliza num diálogo que tem sido bastante árduo para todo mundo, né? Que é tentar encontrar saídas para manter a conexão com as famílias e com as crianças. Eu acho que tem sido um desafio muito grande para todo mundo, nos toca muito, né? Porque a gente não quer ir naquilo que a gente defende, né? O que a gente defende para a infância, né? E temos aí que nos reinventar no momento. E conversar, dialogar com o grupo, tem nos possibilitado a ter ideias, né? A nos inspirar, né? Não individualmente, mas coletivamente, como é o desejo que essa rede tem, né? De fazer uma trajetória coletiva. Então, agradeço imensamente a Ali, né? E a todas que passaram por aqui. E ao grupo, um grande beijo, abraço em todas. Obrigada, Rose. Obrigada. No mar tem siri e ostra, marisco e lagosta, bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. Lalau e Laura Beatriz.